Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade aqui, dando continuidade no estudo. Nós começamos outro dia sobre a escola de Jesus, escola esotérica de Jesus. No outro vídeo fiz o prefácio e agora nós vamos fazer aqui uma introdução sobre este assunto. O cristão dedicado e sincero que toma sua cruz, seguindo a orientação do Mestre, pode se questionar como é possível que o entusiasmo da cristandade dos 3 primeiros séculos, que manteve o fervor apesar das perseguições implacáveis, possa ter arrefecido e se transformado para grande parte daqueles que se dizem cristãos, numa mera filiação religiosa, sem o envolvimento do coração. As causas dessa mudança qualitativa da religiosidade do cristão são complexas, mas podem ser em boa parte imputadas ao fato de que a maioria das igrejas atuais distanciou-se dos ideais originais, retornando ao comportamento de obediência e rituais externos, e à prática religiosa mecânica, que Jesus havia tão duramente criticado nos fariseus e levitas. São poucos cristãos no mundo de hoje que procuram realmente entender os ensinamentos de Jesus, e em menor número ainda são os que procuram seguir o Mestre. Com o passar dos séculos, a mensagem central de Jesus foi progressivamente desvirtuada e acabou sendo esquecida. Em vez de buscarmos o reino dos céus aqui e agora, colocamos nossa esperança num paraíso distante, talvez outro mundo. Porém, se meditarmos profundamente sobre a essência dos ensinamentos de Jesus, deixando de lado nossas ideias preconcebidas, chegaremos à conclusão de que somos o próprio filho pródigo e que algum dia retornaremos à casa do Pai, que é o reino dos céus, voltando ao estado de pureza prístima original de um filho de Deus, tornando-nos então um Cristo. Aí vale aqui uma nota. O autor aqui, o Peter Rocha, de Compens, sugere que tornar-se um verdadeiro cristão, para mim, não é mais do que se tornar um ser humano crístico. Um ser humano que alcançou a verdadeira iniciação espiritual. Um ser humano que o Senhor é rei e governa. Um ser humano em que o eu espiritual tornou-se o princípio unificador e integrador da psique e dos pensamentos, emoções, desejos, palavras e ações. Um ser humano, então, que se tornou um outro Cristo vivo. Prestem bem atenção. Tá? E podemos dizer, por experiência própria, eu e o Pai somos um. Está lá registrado no Evangelho de São João 10:30. Paulo demonstra estar em sintonia com essa realidade ao dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Está registrado em Gálatas 2:20. Esse entendimento potencial ilimitado do homem e o conhecimento da herança divina podem ser obtidos por meio de estudos e da vivência do lado esotérico de nossa tradição, que permaneceu esquecido
e negligenciado por tantos séculos. O primeiro passo para usufruirmos a herança divina é a decisão de reivindicá-la. Para isso, temos que nos desvencilhar dos condicionamentos limitativos impostos por muitos séculos de apatia intelectual e de ausência do exercício da vontade. A verdade sempre esteve ao nosso alcance, mas por várias razões deixamos escapar a oportunidade de aprendê-la. Podemos, no entanto, reverter esta situação, porque o momento atual é extremamente propício para o despertar espiritual. Felizmente, os ensinamentos esotéricos da tradição cristã não foram totalmente perdidos. Eles podem ser recuperados, compreendidos e, se devidamente vivenciados, podem mudar nossa vida, permitindo que alcançamos o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4,13. O primeiro passo nesse estudo dos ensinamentos de Jesus é deixar claro que o cristianismo, em sua essência última, não é uma instituição, mas sim uma convicção interior. Essa convicção, a verdadeira fé, deve guiar a conduta de seus seguidores rumo à meta final, o reino, deixando um rastro de boas obras ao longo do caminho trilhado. Um aspecto pouco conhecido da natureza cíclica da manifestação é o de que, em cada final de século, a providência divina aumenta o fluxo de energias espirituais para estimular o progresso da humanidade. Ocorrem também ciclos maiores, como ciclos milenares e ciclos envolvendo as grandes eras. A humanidade está vivendo agora um momento muito especial, a confluência de 3 círculos: o centenário, o milenar e a da tradição da era de peixes para a era de aquários. Isso pode ser notado pelas pessoas mais sensitivas. O resultado desta ação energética inusitada se faz sentir no mundo das ideias e do comportamento humano. Nesta virada do 3º milênio, estamos vivendo um momento extremamente propício para tornar conhecidas as coisas ocultas. Por isso, esforçamo-nos para fazer com que os ensinamentos de Jesus, entesourados em documentos raros, ao alcance apenas de um limitado círculo de estudiosos, sejam postos à disposição dos cristãos sinceros que ainda não conhecem a inteireza de sua mensagem. Como não podia deixar de ser, essas energias afetaram de forma positiva a vida espiritual do planeta. As estruturas religiosas foram induzidas a alargar seus horizontes para abranger outros grupos e outras etnias. Em virtude da invasão chinesa, que forçou um êxodo de grandes proporções da comunidade monástica tibetana, o budismo tibetano passou a ser conhecido e praticado por centenas de milhares de pessoas e quase todo o mundo ocidental, quebrando 1 milênio de isolamento no Tibete. O sofrimento do povo tibetano foi transmutado em benefício dos buscadores da verdade em todo o mundo, com a tradução das obras dos mestres budistas daquele país
e o estabelecimento dos centros de ensino de Dharma, o conjunto dos ensinamentos do Senhor Buda em vários países do Oriente e do Ocidente. Até a rígida e arcaica Igreja de Roma mostrou sinais de abertura, atendendo aos clamores dos fiéis que há muito se sentiam alienados com os serviços religiosos em latim. Uma drástica reforma litúrgica foi implementada, permitindo que a missa fosse conduzida na língua de cada povo e com maior participação dos fiéis. O sacerdote, que anteriormente oficiava boa parte da missa de costas para o público, passa agora a voltar-se de frente para os fiéis numa tentativa de quebrar barreiras e promover a comunicação. Porém, a iniciativa conciliadora mais importante do Vaticano foi o movimento ecumênico. Depois de muitos séculos de disputas fratricidas, a Igreja de Roma, numa demonstração saudável de humildade, tomou a iniciativa de promover o contato com grupos dissidentes dentro da grande tradição cristã, bem como outras religiões. A mudança de atitude foi, em grande parte, motivada pelo relativo esvaziamento das igrejas católicas, face ao rápido crescimento da seita protestante e de outros movimentos, como o espiritismo e as religiões ou filosofias orientais. O processo ecumênico, ainda que tímido e cauteloso, em virtude dos ânimos acirrados por séculos de disputas, muitas vezes sangrentas, promove pontos de união e minimiza os de separação. Esse ecumenismo tem se mostrado, no entanto, eminentemente externo, mas, importante ainda, com imensas perspectivas de vir a provocar mudanças radicais, até mesmo no nível da espiritualidade das massas dos fiéis e em todo o mundo, seria um ecumenismo interior, entendido como uma abertura que leve em considerações todos os aspectos da natureza humana. Os cultos de praticamente todas as igrejas cristãs tradicionais, antes e depois da Reforma, baseia-se num acirramento do aspecto emocional do homem. As liturgias, cânticos, romarias e atos devocionais baseiam-se numa fé emotiva e cega. A questão da verdadeira fé é de grande importância e será examinada posteriormente, pois ela é um dos instrumentos fundamentais no processo de transformação da yoga cristã, quer dizer, da união. Mas a emoção é apenas um dos aspectos interiores do homem. O caminho que leva ao reino dos céus requer a integração de todos os aspectos do ser humano. Isso significa que a emotividade religiosa tem que abrir espaço para a razão, a fim de que as duas, emoção e razão, possam ser integradas e transcedidas no seu devido tempo pela intuição. Isso só ocorre quando o Cristo interior tem condições de despertar no âmago de nosso coração e progressivamente assemelhar-se do comando da nossa vida. Esse processo de integração, ou ecumenismo interior, é a essência dos ensinamentos internos de Jesus. Assim,
com o aumento da intensidade das energias espirituais neste século, se faz sentir no nível das ideias, dos movimentos e das instituições existentes. Com mais razão ainda, se fez sentir a alma das pessoas. Milhões de indivíduos em todo o mundo passaram a sentir o chamado do alto. Esse chamado, sempre sutil, procura por diversos meios fazer que o homem entenda que sua meta é o reino e que para atingi-la torna-se necessário um progressivo desapego do mundo material. A forma como os homens geralmente sentem esse chamado é por intermédio da insatisfação de sua vida, mesmo quando estão aparentemente fazendo as coisas certas e vivendo uma vida ética. Essa divina insatisfação desencadeia-se um processo que inicialmente é confuso, pois o homem não consegue identificar exatamente o que está procurando. Ele busca livros e outras formas de autoajuda, dentro e fora de sua tradição. Procura ouvir todo tipo de palestra sobre temas espirituais. Procura, enfim, por todos os meios, saciar sua terrível sede da verdade. Muitos dos que batem as portas das igrejas voltam desapontados com o receituário prescrito pelos seus sacerdotes e pastores. Podemos identificar 3 áreas principais de insatisfação com a ortodoxia: os dogmas, a conceituação do homem como pecador e de Deus como justiceiro, e finalmente as práticas espirituais sugeridas. Os dogmas de fé sempre constituem-se em um obstáculo para os crescentes segmentos pensantes da cristandade. Enquanto o domínio da Igreja de Roma sobre seus fiéis era total, o medo, geralmente suficiente para manter os fiéis e até mesmo os intelectuais em linha, porém, neste último século, com os grandes avanços na educação das massas e a liberdade de pensamento exercida, sem as antigas ambições religiosas, o conflito entre dogma e razão vem levantando um número crescente de cristãos a assumir uma posição de coerência com seus sentimentos mais íntimos. Infelizmente, isso também tem levado muitos a rechaçar, justamente com os dogmas, toda a doutrina cristã e os ensinamentos corretos da Igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos parar por aqui. Na próxima gravação, na próxima aula, daremos continuidade a esta introdução, que é um pouco comprida, mas que é de extrema importância para esclarecer como realmente nós vamos alcançar a verdadeira espiritualidade, né? Como Cristo falou lá no Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é a verdade, não essas verdades que estão sendo ditas por aí, essas pseudo-verdades. É a verdade que só vamos encontrar nos ensinamentos íntimos, esotéricos, os ensinamentos escondidos que Cristo deixou nas suas entrelinhas, registradas nos evangelhos e outros registros fora também da Bíblia, que nós possamos buscar essa verdadeira espiritualidade e esse verdadeiro caminho da salvação, que é nosso verdadeiro eu interior, né? Não é uma busca lá fora, não é uma busca no externo, mas sim uma busca no interno
no mais íntimo do nosso coração. Que a paz de Cristo vos abençoe e até a próxima aula na Escola de Jesus.